Será que vale a pena investir na bolsa de valores com pouco dinheiro? Será que vale a pena aportar todos os meses? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo e também se inscreva no canal, tá? Bom, então nós vamos hoje acompanhar como foi a trajetória da minha carteira, que eu comecei aqui do zero no canal, onde eu invisto R$ 250 todos os meses, esteja a bolsa na alta, esteja a bolsa na baixa. Nós vamos comparar rapidamente também no período de um ano aqui com a minha carteira mais antiga, que eu tenho aqui a principal, né, desde 2007. Nós vamos observar alguns pontos e também para onde eu pretendo ir com essa carteira aqui de R$ 250, que aliás eu vou em algum momento passar aí para a minha filha, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E a gente pode observar aqui então que hoje a carteira tem o maior peso aqui, a Transmissão Paulista com 17,5%, seguido do Bradesco com 9%, Engie, a Cosan também com quase 9%, a Sanepar com 8%, a Itaúsa com 7 e poucos, né? Então a primeira coisa que podemos observar aqui é que a carteira tem muitos ativos aqui no topo de peso que eles estão descontados, né? Alguém tem dúvida que o Bradesco está descontado, que a Transmissão Paulista está descontada, né? A Engie também está descontada, mas não tanto quanto o Bradesco, por exemplo, né? A Cosan descontada também, quando a gente pensa no crescimento dela, a Sanepar super descontada, né? Então, é esse motivo que a gente não pode ficar pensando tanto no curto prazo também. Tem muito crescimento aqui que a gente está plantando hoje, né? Então, cada vez que eu vou lá e compro por exemplo, a Transmissão Paulista, quando ela não estava anunciando dividendos, é uma sementinha que eu estou plantando porque eu sabia que ele ia anunciar, anunciou e vai anunciar mais, vai continuar crescendo os resultados aí, né? Então, mesma coisa o Bradesco, essa é a lógica aqui de você não olhar tanto o curto prazo. Então eu cadastrei essa carteira no Investidor 10, eu pus todos os aportes aqui e quem for membro do canal, a partir de R$ 1,99 você já vai ter acesso a essa carteira aqui para ver tudo que eu estou fazendo aí, tá? Posteriormente eu vou liberar para todo mundo, inclusive, porque o objetivo dessa carteira é mostrar que a Bolsa de Valores é para todo mundo. Não tem essa de quem tem muito dinheiro não, né? Já a corretagem é gratuita, dividendos aí vão crescer ao longo do tempo, por que eu vou ficar enrolando para esperar eu ter grandes aportes, né? Mas enfim, então a estratégia de R$ 250 todos os meses não é a minha favorita, mas eu sei que ela dá certo no longo prazo e eu sei que ela é mais fácil para o investidor iniciante. Então esse é um dos objetivos da carteira. O outro é guiar aqui os setores em termos de peso e assim as ações também. Mas eu defini aqui então as elétricas com 34, eu acabei de aumentar para 36, diminuindo um pouquinho o saneamento, já que eu só vou ter Sanepar mesmo, então ficou nessas configurações. Aí temos bancos, seguradoras e basicamente outros, né? Porque pode ter commodity, pode ter outro aqui. Vou deixar 10% para outros setores aqui. Então, baseado nisso, então eu cadastrei essa carteira no site Investidor 10 e coloquei uma nota para cada ativo, mas eu não usei como nota da ação, e sim como nota de peso que eu quero. Então ele vai mostrar aqui o peso ideal que eu deveria ter nesse ativo. E aí esse veio um ponto interessante, eu estava seguindo muito à risca essa regra, e nos últimos meses aqui eu comecei a flexibilizá-la um pouco mais, que aí eu consegui aqui passar a Transmissão Paulista, né, para 17,4%, bem acima do ideal, porque senão a gente fica muito rígido, né? A gente já tem ali o 250 que é uma limitação, né? Às vezes a gente vê ação de graça, a gente só pode aportar 250, e aí no outro mês às vezes ela subiu, a gente tem 250 de novo, então assim vai. Não posso limitar muito, então eu vou deixar mais flexível sim nesse momento, embora no Bradesco não tanto. Estou com 9,21, o ideal é 7, olha só, está no maior prejuízo aqui o Bradesco, tudo isso sem contar dividendos e bonificações, tá? Então é o valor bruto aí da ação. Então, se for os dividendos vai amenizar isso aqui, e o caso da Transmissão Paulista vai ficar até positivo, né? Bom, aí nós temos aqui a Engie positiva, a Cosan positiva, né? Tá aqui a indicação se eu devo comprar pelo peso, né, ou não. Aí nós temos a Sanepar aqui, ó, tá negativa, a Itaúsa, né? Então nós temos aqui diversos ativos que tem os pesos os percentuais de ganho, olha só como o Bradesco, o Banco Brasil e a BB Seguridade dispararam, né? Então assim vai as ações, né? Não adianta a gente ficar cobrando curto prazo. A BB Seguridade ficou no prejuízo um tempo, o Banco do Brasil também, mas uma hora sobe, né? Tem que ter aí paciência, tá? Então, observando aqui a minha carteira principal no último um ano, ela subiu 9,4%, enquanto o Ibovespa 2% e o CDI 12,73%. Bom, a primeira coisa é que aqui está o CDI bruto, né? Eu não concordo com essa comparação, tem que ser o líquido, mas tudo bem, né? A gente vê aí perdendo para o CDI teoricamente,
Só que não tem que olhar um ano, tem que olhar um zoom out, né? Por exemplo, minha carteira de ações, eu fiz uma série de escolhas até positivas, mas o que eu já tinha lá estava meio que valorizado, então ela deu ali uma estabilizadinha, que é muita ação de energia também, né? Mas olha quando a gente dá um zoom out para 2019, 127% de alta contra 25% do Ibovespa e 29% do CDI, bruto ainda. Então, dá uma porrada aqui no CDI. E é assim que vai acontecer as coisas. E para ser sincero, 2019 é pouco tempo, né? Tem que ter mais tempo. Talvez o próximo ciclo de alta demore um pouco mais, né? Não vai ser a cada 3, 4 anos. Pode ser que demore 7, 10 anos para ter uma porrada dessa. O fato é que eu entendo que em 7 anos um bom ativo sempre tende a superar com uma certa folga a inflação, mas talvez não uma porrada dessa toda. Vai depender muito aí, tá? E aí, quando a gente compara aqui, então, a carteira que eu coloquei no Investidor 10, ela tem aqui rentabilidade de 0% no último ano, praticamente, CDI 11,65 e o Bovespa 0,36, mas vale destacar que ela está usando a taxa de interna de retorno, que é mais adequada, inclusive, para a gente calcular, mas a gente tem que ver os dividendos, né? Porque a carteira, ela está aí nos dividendos que está salvando ela. Vamos dar uma olhada. Então eu comecei ali quase que no meio do ano de 2021, uns R$53 ali de dividendos. Já no segundo ano foi para 157, mas em 2023 nós vemos aqui 9,41, mas olha só o que já tem provisionado, né? Então, ao total nós já recebemos 220,50 e finalmente com a Transmissão Paulista aí pagando os dividendos, né? Deu uma bela de uma ajudada para a gente já ter aqui provisionado R$126 e o ano mal começou, né? Então, nós temos aqui 126 mais 220 que já foi recebido, temos 347 aqui aproximado de dividendos recebidos ao longo do tempo da trajetória de investimento. É pouco, mas olha como ele vem subindo, né? Podemos ver a evolução dos dividendos acontecendo, olha só, o primeiro ano foi bem fraquinho, depois de novembro deu uma disparada meio que incomum, para depois ficar na baixa, mas voltar aí sim, voltar a patamares bem bons. A gente espera um 2023 recorde de dividendos, né? Essa é a ideia, todo ano fazer um recorde de dividendos. Bom, então eu cadastrei aqui algumas metas e a gente tem que pensar o seguinte, quando você for pôr uma rentabilidade esperada, tem que pensar o que você pode conseguir acima da inflação, né? Então, o que a gente espera de uma carteira padrãozinha, sem grandes mágicas? Dividendos, né? Então o dividendo ele não tem que comparar com a inflação, é um ganho seu. E a gente espera que pelo menos ali a sua carteira no longo prazo vai ficar um pouquinho acima da inflação, tipo 2%, alguma coisa assim no longo prazo, lembre-se disso. Então dá para a gente pensar em 8, 10% aí acima da inflação no longo prazo. Então baseado aí nesses números bem pés no chão, a gente pode entender que nós vamos chegar, por exemplo, na primeira meta de R$20 mil aqui de patrimônio. Se a gente continuar aportando R$250 por mês, é apenas em junho de 2026, tá? Então, realmente é um pouquinho demorado, tá? Se a gente não aumentar a quantidade de aportes. Isso aqui, então, mostra que é muito importante você estar aportando. Já vou fazer outras simulações, mas em algum momento é importante você aumentar, né? Senão, até chegar aos 100 mil vai demorar bastante. Então, eu também coloquei aqui a meta de proventos, mas não dá pra gente comparar, porque o ano começou agora, só tem 13,49. A meta é 1.000, óbvio que nesse ano eu não vou chegar, né? Porque nós estamos ainda no comecinho da carteira, mas tudo bem. E na meta aqui mais audaciosa de 1 milhão, nós vamos chegar apenas em novembro de 2057. Olha quanto tempo, né? Se a gente não conseguir aumentar esses aportes. Então agora nós vamos fazer algumas simulações aqui, tá? E lembra que o Investidor 10 disse que chegaríamos em 20 mil no meio de 2026? É exatamente isso que a minha planilha diz, ó. 2024, 2025, 2026 e aí a gente pega no meio do ano provavelmente, então vamos chegar a esse valor, tá? Então eu coloquei aqui uma rentabilidade de 0,8 por mês, que não é tão simples fazer todos os meses, mas tem vezes que a bolsa vai dar uma esticadinha, né? Dentro desses 0,8, 0,55 são de dividendos, tá? Totalizando então, né, esses 0,8. Esse 0,8, se você multiplicar por 12, não vai dar a rentabilidade do ano, você tem que fazer o composto aí, né, o juros sobre juros, que aí dá 10%, e os dividendos vai dar 6,80. Ambos são possíveis, mas ambos não são tão fáceis assim. Mas de qualquer forma, você vê que demora se você ficar apenas 250. Então, falando em termos de dividendo, você vai chegar aos R$1.000 em 18 anos praticamente, né? Aqui 980 em 18 anos, e aí provavelmente 18 anos e 2 meses, vai. Então,
R$ 1.000 em 18 anos. E olha que legal. Se você acha que R$ 200 é pouco, não vai te levar riqueza, realmente não vai, né? Mas é melhor do que ficar parado. A pessoa que teve um filho agora e aportou R$ 250 por mês, todos os anos aqui, por 18 anos, quando essa pessoa se formar aí na escola, vai para a faculdade, ela já vai ter R$ 1.000 aí para ela. E não é R$ 1.000 que vai ser gasto em algum momento. Ela pode usar o resto da vida dela R$ 1.000. Faz as contas de quanto isso dá. R$ 1.000 o resto da vida e você só gastou R$ 250. Só que as possibilidades são infinitas. Se você dá uma acelerada nesses R$ 250 nos próximos 5 anos, você põe 5 anos de R$ 250, depois 5 anos R$ 1.000, depois você volta para 500. Olha só, você vai dar aqui uma acelerada nisso, que no 18º ano vai ter 1.864. No 20º ano você tem 2.330. Em patrimônio você vai estar aqui nos 18 anos em 338 mil, né? E 423 aqui no 20º ano. Eu estou falando de uma pessoa também que está focando bastante nos dividendos, né? Mas uma trajetória bem possível. E aí você pega aqui um aporte maior no começo, muda toda a história. Se você nos primeiros 5 anos aportar R$ 1.000, depois você reduzir, você pode até zerar no 10º ano, e R$ 1.000 durante 10 anos aqui, olha só, você vai mais longe ainda, né? 2.570 no 18º ano, vai ter aqui 467 mil e 565 mil aqui no 20º ano. Então chegou a 3 mil e poucos de dividendo. Então olha como o começo é importante, né? Você até parou de aportar no 10º ano, mas por 10 anos você aportou R$ 1.000 nessa carteira inicial de 6 mil e chegou a esses valores muito interessantes aqui. E agora vamos na simulação final, onde você aporta R$ 1.000 sempre, só que nos primeiros 5 anos você ficou só olhando a bolsa. Você vai chegar no 20º ano a 2.439, só que assim, você perdeu muito tempo aqui também de experiência. Você poderia estar ganhando experiência na bolsa com R$ 250, né? E aí, no 5º ano, você já saberia muito mais estar fazendo, menos chance de errar. Só que se você aportar aqui nesses 5 anos 250, olha como vai subir. 2.885, aportando apenas R$ 250, que é muito pouco, né? E conseguiu aqui elevar bastante o dinheiro infinitamente, porque esse dinheiro aqui se atualiza ao longo dos anos aí pela inflação. Normalmente as empresas o fazem, tá? Então, você ganhou experiência e ainda aumentou o seu dividendo lá do futuro. Então, é sempre bom começar quanto mais cedo antes, mas nunca é tarde, né? Você vê que o investimento traz o retorno e é proporcional ao que você investe e também proporcional ao tempo. Então, eu criei essa carteira para mostrar que a regularidade dos aportes também vão funcionar a longo prazo, eu tenho certeza disso, mas uma regra básica para a pessoa é ter paciência, né? Na minha carteira principal tem uma estratégia aí um pouco mais avançada, vamos assim dizer, que também vai funcionar. Essa aqui, R$ 250 por mês, também vai funcionar. O importante é você ter a mentalidade de não ficar comparando rentabilidade com um amiguinho, comparando rentabilidade com o youtuber XPTO, comigo mesmo. Esquece aí negócio de rentabilidade e foque nos ativos que você tem. Se eles, sim, individualmente estão a bom preço, eles têm uma probabilidade de no futuro pagarem bons dividendos ou então de repente continuarem crescendo aí as receitas, qual a expectativa de cada ação, esquece a rentabilidade principalmente no curto prazo. Se daqui a 10 anos você olhar para trás e realmente não tiver ganhando com folga da inflação, aí realmente alguma coisa aconteceu errado e é bem difícil você errar seguindo uma estratégia mais focada aqui em ações perenes, tá? Embora eu goste muito também de ações de commodities, cabe muito bem numa carteira para quem já tem um pouco mais de experiência. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para não perder a trajetória dessa carteira. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!